boa tarde, bom dia e boa noite, né? Com a era da internet, a gente agora está se acostumando com essa transmissão, ainda mais o Calepino, que a gente sabe que tem audiência, não só no Brasil, mas no exterior. O professor César Cordioli teve a oportunidade de encontrar muito dos como é que chama? Telecalepinianos europeus, e também dos Estados Unidos e outros lá agora recente no Balanço da Europa. Bom, eu quero iniciar aqui primeiro agradecendo ao professor César pelo convite, pela iniciativa, por todo esse trabalho, porque quando a gente chega numa obra dessa, gente, a gente está vendo a ponta do iceberg. Quem passa para construí-la, e quem estava na frente, que é o professor César, sabe das dificuldades, ele já mencionou aqui, mas nunca consegue passar realmente a realidade do que é até chegar aqui, né? Então, agradeço o convite e agradeço aí a sua iniciativa. E, obviamente, a gente agradece ao Valdo, né, de tudo que ele representa. Acho que todo mundo aqui tem uma ligação, mesmo alguns aqui que não tiveram um contato direto, acho que são poucos hoje nessa sala, a maioria aqui teve. E, só para situar o meu contexto com ele, eu conheci o Valdo, gente, eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 48 anos. De short com cabelo, jogando bola. Essa é uma informação importante também, né? Eu digo, né, o Brasil perdeu um grande craque, né? Fazer o quê? Mas a Conscienciologia ganhou, né? Então o que acontece? Quando o professor César me chamou, é claro, né, a Marina tocou nesse assunto, né, é difícil, quem conviveu próximo, né, é difícil selecionar. E talvez sempre fica aquele dilema, né? Mas será que isso vai ser representativo? Não vai? Então eu pensei, eu vou fazer algo diferente. Eu quero, aproveitando a minha linha de pesquisa, que é a ProEx, eu quero pensar sobre o impacto do Valdo na minha vida. E aproveitar isso para que qualquer um aqui, qualquer pessoa que venha ler, que tem uma técnica, possa fazer a mesma coisa. Seja com o Valdo, seja com qualquer outra pessoa. Então, eu vi uma oportunidade de refletir numa técnica para você avaliar o impacto que alguém tem na sua vida. E nada melhor de ser, por exemplo, uma personalidade como o Valdo, e que outras pessoas podem aplicar a mesma técnica. Então, vocês vão ver aqui nesse relato, procura responder isso. O título é justamente esse: qual o impacto do Valdo Vieira na minha vida? Mas ter critérios objetivos para poder responder isso. Impacto existencial é uma metáfora que muita gente usa. E aí eu comecei a pensar como realmente fazer isso, né? Considerando todo o tempo que eu passei com o Valdo, eu falei para vocês, eu conheci ele aos 14, quase 15 anos, e de lá para cá, até o momento da dessoma dele, foi de muita proximidade. Muitos de vocês devem ver, às vezes, tertúlias com ele, eu estou sempre lá perguntando, eu sempre coloquei o Valdo como uma prioridade na minha vida. Isso é fato. Tanto que eu recebi até apelido de papagaio de pirata, porque várias fotos do Valdo eu estava do lado, ali naquele momento. Mas o Valdo sempre foi uma prioridade e eu tinha muito claro, aonde o Valdo estivesse, eu estaria. Aonde o Valdo estivesse, eu estaria, e foi o que eu procurei fazer. Dentro do possível, sempre foi isso. Quando ele mudou para cá, do Rio de Janeiro para Foz, eu procurei logo poder vir para Foz também. Não tinha dúvida sobre isso, né? E aqui eu aproveitei ao máximo a estar com ele, de estar atuando com ele dentro do voluntariado. Mas eu tinha que desenvolver algo, como fazer essa avaliação, né, de tudo. E para mim, gente, era muito difícil, porque, veja, 14 anos, todo mundo aqui passou por isso, alguns ainda não, mas vão passar, poucos aqui, é quando a gente está tendo noção de quem somos nós, né? A questão, você está saindo da infância e está entrando na adolescência, que é o começo da vida adulta, é quando você começa a ter autoconsciência, até em termos intrafísicos, né? Dentro do desenvolvimento convencional. Então, veja, naquele momento eu estava conhecendo o Valdo, então como é difícil pensar a minha vida sem o Valdo, ainda mais no nível de proximidade que eu sempre tive com ele, até
eu voluntariava, né, na casa dele no Rio de Janeiro. Eu já voluntariava lá em Ipanema, na casa dele, com um cosmograma e tudo, só para vocês terem uma ideia. E depois aqui também, como o Everaldo também, a gente voluntariava na casa dele e outras coisas mais. Então, para mim, era muito difícil fazer esse exercício de reflexão, como seria eu sem o Valdo, porque ele sempre esteve muito presente e com uma presença muito forte. Então, a técnica que a gente propôs aqui, pensando no impacto, parte dessa metáfora. O que é um impacto, né? Se a gente pensar vindo da física, pensem em duas bolas, né? Quando uma bola impacta a outra, né, duas bolas batendo, você tem dois efeitos principais, ou duas categorias de efeitos. Uma é alguma alteração que pode ser gerada num dos objetos, né? Por exemplo, a bola pode ficar mais amassada, pode ficar riscada, pode ter algum tipo de dano, certo? Então, tem alguma alteração na estrutura. E outra possibilidade no impacto é ter alteração em trajetória. Tá? Pensa na sinuca, no bilhar, né? Quando você faz uma bola chocar com a outra, muda a trajetória. Então, alteração naquela estrutura e alteração na trajetória. Aí é que está o pulo do gato para a gente pensar o impacto do Valdo na nossa vida. O que ele alterou em mim? O que hoje eu sou de algumas características intraconscienciais que são decorrentes da convivência com ele? E o que ele alterou na minha trajetória de vida? Então, essa foi a estratégia. Eu comecei a refletir o que eu teria feito ou o que eu teria deixado de fazer se eu não tivesse tido contato com ele. E aqui vocês vão ver todos esses itens. Por exemplo, uma das características de trajetória de vida. Possivelmente eu não teria feito psicologia. Muitos aqui fizeram psicologia porque o Valdo sugeria. Igual a mim, vários aqui fizeram psicologia em função disso. Quem lembra, na década de 90, o Valdo incentivava muito, porque era o que mais se aproximava da Conscienciologia. Então, a professora Marina brincou do futebol, mas eu fiz teste para o Vasco. Passei. E foi... se fosse Flamengo, aí não, aí Baratrosfera não daria. Desculpe, aí o Augusto era do Flamengo, né, Augusto? Desculpe, né? Não. Mas o que acontece? Foi quando eu conheci a projeciologia que eu pensei, talvez isso me tire do futebol. Olha só, mudança de trajetória. Mudança de trajetória. E eu garanto que vários de vocês aqui vão ter similaridades. Talvez vocês tivessem tomado outras decisões se não tivessem tido contato com o Valdo. Outra coisa que eu coloco aqui, que quando a gente faz essa análise, né, por exemplo, aqui, da questão do impacto, né, eu coloco nos efeitos intraconscienciais, ou seja, a mudança da estrutura, eu coloco traços conscienciais, que o convívio com o Valdo ajudou a desenvolver, certos conhecimentos, habilidades e atitudes que eu desenvolvi com ele. E os efeitos existenciais, que é aquela mudança de trajetória. Então, eu classifiquei em 3 tipos. Direcionamentos, ou seja, o que o Valdo me ajudou a encontrar a direção certa, o que o Valdo me ajudou a evitar a direção errada. E eu tenho exemplos disso. Tem situações que o Valdo me ajudou a sair. Se eu talvez não tivesse o contato com o Valdo, eu teria me enrolado. Então, do ponto de vista, aquela trajetória, ele fez eu não ir por ela. E teve trajetórias que ele me fez ir. Também me direcionou. Por exemplo, eu estudo ProEx desde 1993. Me dedico à proexologia. Por quê? Porque o Valdo, talvez aqui muitos se lembrem, em 93 passou uma listagem com 100 temas da Conscienciologia para que todos os voluntários do IPC, na época era IIP, colocasse o seu nome do lado do tema. E foi a partir dessa listagem, iniciativa do Valdo, que em 1993 eu coloquei lá, ProEx. Né? Tinha já o ProEx, eu botei o meu nome.
Foi por ele. Então, olha lá o direcionamento. Então, gente, nesse artigo eu vou mostrar. Então, direcionamentos, encaminhamentos, por exemplo, mostrar bons caminhos a seguir, mostrar os maus caminhos a evitar, e impulsionamentos, ajudar a avançar numa determinada jornada e ajudar a recuar numa determinada jornada. Então, para cada um desses, eu trago vários exemplos. Um dos exemplos que eu coloco aqui, em relação aos efeitos, né, da trajetória, é esse auditório aqui. Ó. Talvez 100% das pessoas que eu conheço aqui são em função do Valdo. Talvez, se eu não tivesse tido contato com o Valdo, eu não conheceria ninguém aqui, nessa vida. Ó, eu falo, eu levo banho de energia. É muito sério isso daí. Talvez nenhum de vocês, a gente não se conheceria. Olha a seriedade disso. Ele aglutinou, ele impactou a nossa vida de uma forma que hoje eu tenho uma dupla evolutiva, eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas, que provavelmente só isso, gente, é outra vida. Se eu não tivesse tido contato com ele, talvez vocês também. Eu não moraria em Foz, provavelmente estaria no Rio de Janeiro. Então, ele impactou milhares, talvez milhões de consins e consciex. O grande desafio é a gente ter cada vez mais clareza desse impacto. Então, nesse novo volume, que alguém vai puxar, fica aqui a sugestão, quem quiser usar essa técnica, e recomendo aqui vocês olharem, e aplicar na vida de vocês, até para a gente ter um denominador comum, vai ser muito interessante para a gente ver os padrões. Os padrões. Por exemplo, no dia 4 de julho de 2006, numa tertúlia, ele me entregou um papel na frente de todo mundo e falou, é para criar a Apex. Criar uma instituição de programação existencial que era um desejo dele desde a juventude dele, na verdade, adolescência. Possivelmente, eu não teria participado junto com outras pessoas na fundação da Apex, se não fosse o Valdo. Então, eu sugiro que vocês façam esse exercício. O que vocês seriam, que trajetória vocês teriam tido se não tivessem tido contato com o Valdo? Que pessoas vocês conheceriam? Que pessoas talvez vocês não conheceriam se não tivessem tido contato com o Valdo. Então, fica aqui meu muito obrigado ao Valdo. E nesse agradecimento, nesse final, para concluir, eu queria ressaltar duas características que eu sempre admirei. Uma delas, tem até aquele documentário que a Comunicons fez, do professor Valdo, né? Vida e Obra, né? Paulo André está aí, Vida e Obra, e eu dou um depoimento e falo, muitos de vocês vão lembrar disso, quando a gente pensava, né, Marina, que o Valdo, agora, pronto, ele chegou com um projeto, grande projeto, agora ele vai descansar e tal. Não, ele vinha com outro projeto maior, né? Paulo está aqui. Ele vinha com outro projeto maior, e sempre. Tanto que ele falou, quando ele foi fazer a cirurgia, ele falou, se eu sobreviver, eu tenho um projeto para vocês. A gente ficou sem saber, na intermissão a gente descobre qual é. Mas isso sempre me impactou, essa é uma característica. E outra característica, gente, era o processo dele de assistencialidade. A professora Marlene colocou da generosidade, né? Eu não sei se vocês sabem, eu fui a última pessoa a falar com ele, antes da dessoma. Nós tínhamos uma escala, ele já estava hospitalizado, e eu fui o último da escala antes dele entrar em coma. E vocês sabem qual foi a última coisa?
Desculpe, eu não sou assim de me emocionar, né? Esse machão aqui, agora, né? Deixando assim, vai fazer o quê, né? Você vê, né? Os brutos também amam. Então, o que acontece? O que acontece? A última coisa, gente, no hospital, aqui no Costa Cavalcante, ele perguntou se eu já tinha jantado. A preocupação dele diante daquela situação. Então, é muito sério. Com tudo que ele fez, com todo o legado dele, a preocupação dele era se eu tinha jantado. Entrar no coma, né? Foi a última coisa que ele perguntou. Essas foram as últimas palavras dele. Eu falei, Valdo, não se preocupe, está tudo certo. E aí, depois, né, eu fiquei até 3 da manhã, ou 2 da manhã, depois veio o Everton, né? Nisso ele já estava dormindo, e foi de madrugada e tal que ele teve lá o processo dele. Então, isso mostra a generosidade. As últimas palavras dele, porque ele dormiu, estava do lado dele, foi a preocupação com a outra pessoa. Então, Valdo, muito obrigado, Zéfero, e a gente vai continuar se encontrando muitas vezes, e muito obrigado a todos.